Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Hoje estamos na terça-feira, dia 19 de janeiro, na segunda semana do tempo comum. Damos continuidade ao texto da carta aos Hebreus, hoje no capítulo 6, versículos de 10 a 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram de fato por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável de sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora de vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Responderemos a este texto com o Salmo 110, cujo refrão é: O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e a admiração. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Conceito fundamental.
presente no Antigo Testamento, renovado e ainda também presente no Novo Testamento, é o conceito de aliança. Deus fez aliança com o seu povo, que da parte de Deus significa comprometer-se sem volta, irremediavelmente, fazer definitivamente da história dos homens também um testemunho do próprio amor de Deus pelos homens, incondicional, e um amor que não volta atrás. O refrão do Salmo de hoje, de alguma forma, sintetiza este tema, dizendo que o Senhor se lembra sempre da aliança, e ele retoma alguns elementos históricos, sinalizando, por exemplo, não só para o ato criador, como uma espécie de pré-aliança, mas depois se estende, por exemplo, a libertação do cativeiro da Babilônia, né? O Senhor envia libertação para o seu povo, e como faz da mesma forma no Egito. Sempre porque o Senhor jamais abandona o seu povo, porque fez aliança com esse povo e tomou para si: sereis o meu povo e eu sereis o vosso Deus, e eu serei o vosso Deus. No texto da primeira leitura, na carta aos Hebreus, o eixo do texto é a compreensão de que nunca devemos abrir mão da esperança. A nossa esperança está no Senhor, e por isso ela é sempre firme, ela é sempre consistente, ela não sucumbe, não desiste, não abandona. Vamos sempre em frente, porque é no Senhor que está a nossa esperança. Ele é nossa esperança. Fez aliança conosco e se lembra sempre dessa aliança que fez conosco. E finalmente o texto do Evangelho, Jesus deixa claro que, como o Senhor é Senhor do sábado, que o Senhor coloca a própria lei, fica menor diante da vontade dele de salvar. Lembrando sempre de sua aliança, o Senhor renova esta aliança, e a lei, o sábado, a observância do cumprimento do sábado, não é maior do que o amor, do que a aliança. Claro que a lei tem lá o seu valor como possibilidade de viver esta aliança, mas a lei não é maior que a aliança. Por isso Jesus observa que aquilo é feito, né? Colher espigas em sábado, num dia de sábado, dadas as observações e os decretos da lei, que sinalizavam para algumas coisas que não deviam ser feitas no dia de sábado, alguns interditos e proibições, mas mesmo assim, Jesus coloca a aliança, ele está entre eles, Jesus autoriza e orienta acima do próprio decreto da lei. E o Senhor, então, reafirma ali a mais absoluta soberania, né, prioridade da aliança sobre a lei. O Senhor se lembra sempre da aliança, significa que o amor de Deus é nossa esperança, significa que o Senhor é nossa esperança, a vontade dele de nos salvar, a vontade dele de fazer o bem, a vontade dele de fazer acontecer nossa salvação, felicidade e bem, está sempre acima de qualquer coisa que se coloque no nosso caminho. Nosso, porque o meu e o dele, porque ele caminha sempre comigo, caminha sempre conosco. Renovemos hoje nossa esperança. O Senhor lembra sempre da aliança de amor que estabeleceu conosco. Não há obstáculo, não há empecilho maior do que a vontade do Senhor de realizar nossa esperança. Ele lembra sempre da aliança que fez conosco. Um dia abençoado para todos.